Pronto, o nosso tema é amizade com Deus, certo? Qual foi a primeira pregação que vocês ouviram pela manhã? Só teve uma, não foi? Então vocês têm que lembrar, né? Sim. Aí falava o quê? Um pouquinho? Diz aí um pouquinho. Falava sobre o que esta pregação? Vida de intimidade com Deus. Descobrir quem somos. O que mais? Foi quase uma hora de pregação, não foi? Meia hora, né? Qual foi a palavra que ela falou que eu achei interessante, né? Sim. Mateus 16. Então vamos lá. O tema é amizade com Deus. Vocês estão passando por um processo. Nós estamos, todos nós, né? O caminho da paz é esse processo de crescer na intimidade com Deus, crescer na vida de santidade. Existe um porquê esse caminho da paz, né? Existe um para quê. Não é um vestibular, né, que alguém terminou, vai fazer e passar para outra. Não quer dizer que quem saiu dos cheivos e passou por Filoteia ou quem já está na metanoia está mais íntimo, porque esse grau de intimidade ele é muito interior. Então há pessoas que estão no metanoia que estão mais atrasados na vida interior do que pessoas que estão nos cheivos, porque isso vai depender muito da vida interior da pessoa com Deus. A pessoa pode estar terminando o caminho da paz e ela não tem a maturidade que alguém que está no Filoteia tenha. Então vai depender muito de vocês, porque Deus quer, né? Esse processo de maturação, de maturidade, né? Maturidade na fé, maturidade na vida interior, maturidade na humanidade, porque a nossa vida espiritual, quando a gente vai crescendo na vida espiritual, a maturidade humana acompanha junto. A gente não pode dizer assim, não, fulano é um expert, é um doutor na espiritualidade, mas ele é um cavalo em humanidade. Tipo, ele é muito imaturo ao extremo. Cada um de nós tem um pouquinho de imaturidade, sim ou não? Tem áreas do nosso ser que precisa crescer, sempre vai ter. Porém, é impossível que alguém reze muito, tenha uma grande intimidade com Deus e seja totalmente imaturo. Tipo, uma pessoa que reza muito, mas ela é doente de ciúme, ela é totalmente desorganizada, ela é velhaca, ela tem vários problemas de caráter, ela é adúltera. Essa pessoa, ela pode rezar muito tempo, mas ela não reza muito, é diferente. E não reza bem. Ela reza de forma quantitativa muito tempo, mas a oração dela não tem sido de qualidade e não tem sido uma oração que é ela e Deus, é só ela mesma. Vocês estão entendendo? Porque a vida interior ela tem frutos. A vida interior ela não é uma vida infecunda, ela tem fecundidade, ela produz os frutos. Então é estranho que, por exemplo, alguém esteja no Shalom há 20 anos, há 30, e seja o mesmo uma pessoa de quando começou, com 2 anos, né? Tem que progredir. E não é uma exigência do Shalom, é uma exigência que faz parte da caminhada nossa mesmo. A gente tem que pedir a Deus a graça dessa firmeza, né? De não ficar, a gente às vezes julga muitos outros e tem muita misericórdia de nós. Estão entendendo como é que é? A gente se coloca num papel algumas vezes de vítima. Eu não estou pedindo para vocês se acusarem, entenderam? Mas a gente tem que às vezes se exigir mais um pouco. Não, eu posso dar mais pela graça de Deus. Eu posso fazer melhor. Eu posso rezar melhor. Eu posso servir melhor. Eu posso me comportar melhor. Eu posso dar o melhor para Deus ainda. Isso aqui é pouco. Você não vai se contentando com o que você deu. Você agradece, mas você sempre quer dar mais. Então, vamos abrir aqui em João 14. Capítulo 14. É o versículo 1.
não se perturbe o vosso coração. Acreditai em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas habitações. Se assim não fora, ter-vo-lo-ia dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e levar-vos-ei para junto de mim, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Diz-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais. Como é que sabemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. O Senhor primeiro pede que a gente não perturbe o coração, porque para onde Ele vai tem muitas moradas. Santa Teresinha, Menina Jesus, ela fala assim, que lá no céu vai ter... Todo mundo vai ser feliz, né, plenamente, totalmente feliz. Porém, a forma e os graus de felicidade, a forma que a pessoa é realizada diante de Deus, ela acontece de forma diferente em cada pessoa. É como se fosse assim, o cacique vem com sede, ele traz um copo de vidro para que enche de água gelada. Só que a Andréa vem com mais sede, ela traz uma jarra, porque ela só sacia com a jarra. Aí vem a Jordélia e traz um balde de água gelada também, a mesma água, porque ela só sacia com o balde de água. Aí vem o Denis, aí traz um camburão. Aí depois vem os demais e trazem, sei lá, um recipiente do tamanho de uma piscina. A pessoa que está dando a água, ela tem água suficiente para encher qualquer um desses receptáculos, recipientes, né? Tem ou não tem? Aqui na nossa analogia, vai ter. A pessoa que recebeu ficou cheia, sim ou não? Saciou a sede, sim ou não? Mas nós podemos dizer que a quantidade de água é a mesma para cada um desses? Não. Um recebeu no copo, outro recebeu no jarro, outro no balde, outro no camburão e outro no recipiente também de uma piscina, né? Ou seja, aquilo que você for dispondo para Deus, Ele vai enchendo. Se a gente se dispõe pouco, Ele vai encher aquele pouco que a gente deu. Deus não é mal educado, Deus não vai invadir. Então Deus vai nos enchendo e realizando em nós à medida que nós vamos nos abrindo. Então por isso que às vezes na caminhada tem pessoas que têm 1 ano e você olha assim, puxa vida, essa pessoa é vocacionado, mas ela já tem uma vida espiritual talvez muito mais madura do que um consagrado definitivo. Isso pode acontecer, às vezes? Pode. Isso não quer dizer uma vida espiritual mais aguçada, não quer dizer aquele vocacionado eufórico, porque euforia não quer dizer vida espiritual madura, não. Isso ali é próprio de quem está começando, né? Ele quer evangelizar, ele sai na rua de Pacaju, tanto faz ter bala como não, qualquer hora, qualquer momento, ele fala até para o prefeito e reza pelo prefeito. Ele faz tudo por Deus. Isso aí não é vida madura, é o entusiasmo do primeiro amor, é diferente. Mas eu também estou dizendo que há pessoas que têm pouca caminhada, que têm uma vida espiritual muito mais madura do que aqueles que têm uma longa caminhada. E às vezes no mesmo ambiente, no mesmo grupo de oração e na mesma célula. Vocês estão entendendo? Aí, novamente repito, a pessoa foi se abrindo mais. Quem vai medir isso aí? Só Deus. A gente fala, olha, pois eu sou esse daí que estou bem maduro. Quem se acha assim, é sinal que já não é maduro. Porque é um sinal de uma pessoa que reza a humildade. Ou pelo menos ela vai começando a ser humilde, né? Ela vai tentando. E não uma humildade falsa. Santa Teresa de Ávila fala assim, que o demônio coloca em nós uma falsa humildade. O que é a falsa humildade? Não, eu não sou nada, eu não posso fazer nada, eu não posso servir, eu não dou conta de rezar. Essa é uma humildade falsa, entenderam? É uma humildade que nos leva a estar apartado de Deus, longe de Deus. O que essa passagem apresenta para nós? O Senhor fala que Ele quer nos levar para as suas moradas, sim ou não? Ele fala que a gente não deve perturbar o nosso coração, porque nós temos um local para estar com Ele, que é a eternidade, que é o céu. E
Tomé pergunta, mas qual é o caminho, Senhor? Né? Não viu nenhuma estrada para onde Jesus ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que quando nós vamos para a vida de oração, quem é o modelo da vida de oração? Jesus, o Jesus orante. Quem foi um dos primeiros do Novo Testamento a fazer vigília? Jesus. Ele fazia vigílias de oração, né? Passava, às vezes, e ele fazia os 2 horários. O Shalom de Sefarrum, né? Aí de 10 às 2, aí de 2 às 6. Jesus emendava, né? Ele ia à noite até de manhã. Então ele fazia os 2 horários, né? Ou seja, uma alma jovem, né? Porque os jovens fazem os 2 horários, né? Vocês, quando fazem? Começa à noite e termina de manhã, não é assim? Direto, né? E não tem divisão. Mas voltando, o que Santa Teresa fala? O que é a oração? Ela fala, é um trato de amizade com Deus. Então Jesus era muito livre diante do Pai. Ele não usava máscaras. Quando ele estava abatido, ele se mostrava abatido. Quando ele estava triste, como no Getsemane, né? Ele começa a suar sangue. Ele está triste, ele se mostra triste. Então a oração ela é feita de uma alma sincera também. Sincera quer dizer sem máscara, sem cera. A palavra sinceridade quer dizer uma pessoa que não usa cera, não usa máscaras. Às vezes a nossa vida espiritual ela não vai dando passos. Eu digo isso também, me incluindo, porque a gente vai sendo muito mecânico com Deus. Parece que Deus, Ele é tudo, menos o meu amigo. Então a gente vai fazendo o quê? Trata Deus muito formal, vocês estão entendendo? É uma formalidade tão grande que Deus não encontra espaço para nos falar como amigos. Porque no trato de amizade, como Santa Teresa fala, é preciso haver o trato das duas partes, sim ou não? Deus já decidiu ser meu amigo. Até ele fala, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Se não me engano, Lucas 6 fala que Jesus escolheu os que ele quis, né? Então o Senhor nos escolheu para sermos servos ou amigos? Amigos, né? Então, na amizade existe uma liberdade. Até a gente fala assim, não confunda amizade com liberdade, né? É um estado que é certo às vezes, mas relacionado a Deus, a gente precisa ser muito livre com Ele, porque a nossa amizade implica em liberdade. Quando eu falo liberdade, não quer dizer desrespeitar a Deus, porque eu também vejo muito isso, né? Eu vejo que às vezes a gente ou é um extremo ou é o outro. Vou dizer como. Eu falei para Deus, ei brother, não sei o que. Não, quando eu falar com Deus de forma informal, não é ser também banalizar demais também não, entendeu? Porque a gente vê, claro que a gente vê que alguns jovens fazem isso por inocência, ou até pessoas de caminhada. Porque uma coisa é você ser amigo de Deus, outra coisa é ser um coleguinha parceiro seu. Vocês estão entendendo? A gente tem amizade com o nosso pai, muitas vezes, com a nossa mãe. Mas a gente tem um trato de respeito e reverência para com eles. E brinca com eles, e é livre, mas existe uma reverência. Então, às vezes, a gente começa a confundir. Não, eu sou tão livre que eu falo assim, ei, chapa, não sei o quê, vai fazer um milagre. Não, mas tu tá mal paia. Eu já vi expressões assim, de pessoas que têm caminhada, entendeu? E assim, eu sou livre com Deus, eu falo assim mesmo. Não é por aí também, isso não é amizade. Isso já pode beirar o desrespeito, sem a pessoa perceber. Entenderam? É uma amizade livre, mas reverente. E como é que consegue isso? Assim como você é amigo dos seus amigos aqui. Você tem uma liberdade, mas tem uma reverência, sim ou não? Ou vocês tratam o amigo de vocês como um moleque? Claro que não, né? Se tratar já não é amigo, né? Já é um desrespeito. Tranquilo? Esse trato de amizade, a gente vai passando por uma peneira, né? Porque no início a gente começa a caminhar com Deus, a gente sente o quê? Arrepios, chora muito, né? Aquela vontade de ir para o grupo de oração todo dia. A gente se apaixona pelo carisma, shalom, quer viver tudo que tem ali. Aí se encanta com o pastor, se encanta com aquelas pessoas, olha, eu quero viver assim pro resto da minha vida, né? Quero entregar tudo, sem reserva nenhuma. Quer varrer o shalom todo dia, né? Ainda bem que eu não tinha essa vontade de varrer o shalom todo dia, não, ainda bem, né? Eu tô brincando. Mas é normal a pessoa se ofertar, né? Querer cuidar da casa porque a casa é sua, do centro de evangelização. Você muda em casa algumas atitudes ou muitas delas. Você está ali inflamado, com a alma assim, totalmente pegando fogo. Pelo menos é para ser assim, né? Um seminário que você não sai parecido com isso, você fez um seminário meio
pirateado. O efeito foi meio pirata na sua vida, entendeu? Tem que refazer, né, essa experiência. Então, a experiência de efusão faz isso conosco. Então, a gente começa a rezar com o Senhor e quer rezar mais tempo e mais, e passa muito tempo com Ele. Se pudesse rezar mais, porque o pessoal da comunidade de vida, mais de 2 horas, né? Você queria estar direto com o Senhor. Algum momento aconteceu isso na vida de vocês? Ou nunca aconteceu? Nunca. Pelo menos querer, embora não fizesse. Aconteceu? Quem não aconteceu, vai acontecer um dia, viu? Porque é para acontecer, né? Às vezes há os nossos condicionamentos, né? Existe, claro. Mas é normal que às vezes isso dure muito tempo. E o fervor não tem que parar não, entendeu? Mas os sentimentos às vezes vão cessando. E a gente vai se decidindo por Deus não mais pelo que eu sinto, não mais pela minha emoção. Não, eu vou me decidindo por Deus de fato, por um ato de inteligência e um ato de vontade. Na vida espiritual madura, como é que eu rezo? Pela minha vontade e pela minha inteligência eu decido rezar. Vocês estão entendendo? Na vida infantil, como é? Oi? Na vida infantil, assim, não é tipo você, quer dizer, tá rezando porque sabe que tem que rezar, só rezar pra rezar, entendeu? Diferente da vida madura, que você fez experiência, poder rezar, essas coisas assim. É que Santa Teresa fala assim também, tem dias que eu me acordo com vontade de matar uma barata, né? Não tenho vontade de matar uma barata. E tem dias que eu tenho vontade, assim, de incendiar o mundo, de fazer um monte de coisa, né? Evangelizar. Estou usando nossa linguagem, né? De fazer tudo. Revirar o mundo todinho para falar de Deus. Ela falou assim, mas eu tenho que rezar e me levantar para rezar no dia que eu acordo com essa disposição de evangelizar o mundo inteiro, né? De incendiar o mundo. E no dia que eu me acordo com a indisposição de matar até uma barata. A oração vai ter que ser a mesma. Vocês estão entendendo? Se Teresa de Ávila uma vez estava lá na oração e... Estou falando ela porque para nós, Shalom, a grande baluarte da vida de oração é Santa Teresa, né? É aos modos dela que nós rezamos, por isso que estou falando muito dela, entenderam? Então ela fala que uma vez estava na capela, lá rezando, e sem vontade de rezar, ela pediu às irmãs para trancar ela na capela. Porque ela sabia que se ela saísse da oração, ela estava pecando. Ela tinha aquele chamado de rezar, aquele tempo na capela. Aí ela ficou contando os azulejos, né? Da capela. Aí um dia falando com o Senhor, Senhor, qual foi o dia que eu mais te agradei na oração? Ele falou, aquele dia que você ficou contando aqueles azulejos lá comigo. Ou seja, Deus é muito simples, né? Foi o dia que ela entrou em êxtase, que o anjo veio e transverberou ela, que ela recebeu, o coração dela foi ferido pelo amor de Deus, que ela teve levitações, que ela tinha muito, né? Não. E ela via Jesus assim, né? Ela via muito Jesus mesmo, não era só visualização, ela via, né? Visões bem fortes mesmo. Experiências místicas profundas. Jesus fala o quê? A oração que mais agradou foi quando ela estava contando os azulejos lá com ele. E ficou lá com ele. Ou seja, ela se decidiu estar. É assim que acontece também na nossa vida de oração, entenderam? Nem sempre é fácil. Aliás, nunca é fácil. É sempre muito desafiante, né? Santa Teresa também fala, uma vez ela estava no tempo das fundações, porque ela foi uma das reformadoras do Carmelo, ela e São João da Cruz, né? E nesse tempo estava muito bagunçado, tipo assim, as freiras tudo muito vaidosa, fofocando, né? Tudo muito mundano, as freiras, né? E ela foi inspirada por Deus para fazer uma reforma, porque não era aquilo, elas tinham chamado para ser não aquilo, mas para serem intercessoras e a oração delas preparar o terreno para os missionários evangelizar. É tanto que os santos falam assim, antes de um missionário chegar em um lugar, os intercessores já prepararam o terreno com a sua intercessão. Então uma oração é eficaz por quê? Num local? Porque tem gente que rezou para preparar o terreno. É tanto que tem no livro A Alma de Todo Apostolado, fala assim, não sei qual é o teólogo, se é Santa Teresa que fala agora, não lembro. Eu prefiro 10 monjas a rezar do que 10 missionários a pregar. Tem muito mais efeito. Não está descartando quem está pregando, entenderam? Mas por uma pregação não ter feito é porque alguém já intercedeu, alguém já preparou o terreno, porque alguém já doou, se ofertou sua vida, fez penitência, jejuou, então preparou o terreno. Isso aqui é invisível. O que eu estou fazendo agora é visível, né? Mas o que está acontecendo dentro de vocês é invisível. Vai depender como vocês se abrem para receber, né? Tanto o que passou de manhã, como
É o que vai passar durante todo o retiro. Aí Santa Teresa estava indo, né, reformar esses Carmelos, abrir algumas casas, fundar outras casas. Tem até o livro dela chamado Fundações, que ela vai contando essas experiências, né? Aí ela ia na carruagem, que era o transporte que tinha naquele tempo, né? Aí ela caiu na lama, né? Cansada já de tanto ir pelos cantos, buraco, longe, né? E passando às vezes sede, e faltando até o que comer, em algum momento não comendo na hora certa. Era muito sacrificante. Aí ela caiu na lama, pá, né? Tá com a cara na lama. Ela falou assim: Senhor, é isso que tu faz com os teus amigos? Ele falou: sim, Teresa, é isso que eu faço com os meus amigos. Ela falou assim: é por isso que você tem poucos amigos. Querendo dizer o quê? Ela: Senhor, eu dou a vida por ti, né? Eu faço tudo, e é assim que tu me retribui, né? Me permitindo cair numa lama dessa, morta de cansada, com sede, né? E ele falou: sim, Teresa, é assim que eu, de fato, trato meus amigos. Mas ele quis dizer o quê? Em outro momento ela vai dizer também: o Senhor dá os seus maiores combates aos seus melhores guerreiros. Então, se Deus permite uma cruz bem desafiante para nós, é porque Ele sabe que, pela graça dele, nós podemos combater. Vocês estão entendendo? A fulana ali sofre demais, sofre muito, meu Deus, eu não sofro nem um décimo. Mas ele tem a cruz que ele pode suportar. Se ele não suportar, não é por culpa de Deus, porque é na oração, é na intimidade com Deus que a gente cria força. Santo Afonso, ele fala assim, ó, que Deus quer nos dar na oração todas as forças para vencer as provas e as tentações. E, por exemplo, se a Jordélia passar por uma tentação que ela não aguenta, é porque ela rezou pouco, entendeu? Porque o normal é que Deus permita uma tentação que a Jordélia possa suportar. Caso contrário, seria injusto para ela, sim ou não? Sim. Porém, Deus também deu um meio para que ela tenha força para suportar aquela tentação. Qual foi? A vida de oração. Ela vai ter sabedoria, paciência, discernimento. Vai ter muita coisa. Então ela vai ter todas as armas para vencer qualquer tentação. É tanto que Santa Teresa fala assim, né, que todo o inferno junto não poderia nos fazer cometer um pecado venial. Venial é pecado leve, pecado que não é mortal, né? O inferno todinho junto. Ele pode seduzir, né? Mas ele não pode, o demônio não pode determinar que a gente peque. Ele pode influenciar. Tem hora que a tentação é bem grande, sim ou não? Você já sente a diferença quando a tentação é mais ou menos, e tem horas que ela é mais... Você vai, ela parece que vai lhe rasgar todinho, né? Você, meu Deus do céu, você tem que... Teve santos que se jogou, por exemplo, São Francisco se jogou no meio do espinheiro, cheio de espinho, né? Aí ele tirou a roupa e se jogou. Tentação da carne que veio nele, ele se jogou. Aí na hora que ele se jogou, a tentação sumiu. E aonde tem lá, esse pé de espinheiro até hoje nunca criou espinhos. Como sinal da entrega dele, né? Teve outro, se eu não me engano, foi São Francisco de Borja, que quando ele estava... Era um dos São Francisco, que é tanto São Francisco, Xavier, mas se eu não me engano esse era o de Borja, que uma mulher foi tentar ele, né, e ficou lá no quarto que ele estava, antes dele chegar. Aí falou assim: Francisco, venha para a nossa cama de amor. Aí ele falou assim, aí tinha uma lareira, né, que chama, fogo assim, que é bem antigamente, né, aí ele entrou dentro do fogo, era santo, né, aí falou assim: vem agora para a nossa cama de amor. Vocês acham que ela foi? Se converteu, né? Ou seja, muito forte, né? Um homem que tem uma amizade com Deus, ele sabe... E nessa amizade com Deus, a gente tem que tomar consciência da presença de Deus. Tipo, se eu vou cometer um pecado, eu tenho que lembrar que Deus está dentro de mim e Deus está perto de mim. Então, quando eu for pensar algo imoral, quando eu for pensar algo contra o meu irmão, eu tenho que saber, o meu amigo está dentro de mim e está perto de mim. Se a gente tivesse mais consciência da presença de Deus, a gente evitaria tantas palavras bestas que a gente fala, né? A gente evitaria tanto pensamentos que não convém, ações, né? Isso dentro dos namoros, das amizades. Porque às vezes quando a gente está começando a caminhada, ou como a gente está começando agora, né? A gente está num grupo de amigos, aí quando tem aqueles amigos mais saidinho, que não está rezando muito, a gente entra na onda.
É ou não é? Muitas vezes. Entra na onda. Ah, eles são também do Shalom, se estão fazendo isso, eu também vou. Quem está vendo mesmo, só eles. E eles não vão me entregar. Mas eu tenho que saber, a presença de Deus está aqui. Ele habita em mim. Eu estou ofendendo a Deus que está em mim. E ofendendo a Deus que está dentro do meu irmão, está no nosso meio. Então, essa certeza da presença de Deus que me ama e eu não posso ofender, nos faz sair de muitos pecados e evitá-los, né? Alguma pergunta até aqui? Não, né? Tranquilo? Sim ou não? Então, nessa nossa vida espiritual de amizade com Deus, algumas armadilhas podem ir surgindo também. Tipo, isso eu tenho que lutar muito, né? A disciplina nos horários. Tipo, às vezes a gente não tem disciplina. Tipo, não, hoje eu vou rezar de manhã, amanhã à tarde, depois eu rezo à noite, depois de madrugada. Uma indisciplina no horário vai acabando nossa vida espiritual. Mas eu quero tirar uma dúvida. Eu faço muito, tipo assim, né? Eu penso muito comigo. Eu vivo eu trabalho num lugar que tem muita gente que é protestante, também tem muita gente do mundo, entendeu? Muita gente do mundo. E assim, pelo menos no meu setor, não sou da já era pra gente trabalhar lá, eu não sei. No meu setor, eu sou taxada muito macareta, entendeu? Tem muitas coisas ali que, tu é muito antiga, tu tá, é tipo assim. Aí teve certas pessoas que eu quis me afastar. Essa atitude é certo ou errado? Porque assim, não é no sentido de ficar falando isso, é porque assim, o que aquelas pessoas falavam me fazia mal, entendeu? Tipo, feira de castidade, quer dizer isso? Não é nem tipo isso, é porque assim, elas falavam do meu jeito, porque assim, eu passei, como você vem dizendo, né? Eu passei a ver as coisas de outra forma. Então assim, tinha certas que eu não, Certas conversas. que eu não queria estar perto, então que a gente não concordava, entendeu? Aí, tipo assim, eu tinha necessidade de me afastar dessas pessoas. Fiz certo ou fiz errado? Porque às vezes eu fico perguntando, né? Porque às vezes eu estou no chão, eu escuto muito, né? Mas não é bom se afastar. Aí, tipo assim, eu fico perguntando, fiz certo ou fiz errado? Porque cada caso é um caso, né? No seu caso, sendo você fez bem, você estava ali fazendo mal, né? Com o tempo, na sua caminhada, vai ter momentos que você vai ter que estar perto. E você não vai se afastar também de todo mundo que foi inoportuno, entendeu? Mas, nesse caso aí, se for a sabedoria de Deus e foi isso que sentiu no coração, é bom fazer, porque às vezes a gente não tem uma estrutura espiritual para aguentar tá ouvindo certas conversas, tá perto de tais pessoas, não porque elas são más, não porque elas são ruins, não porque a gente é melhor do que eles, não. Porque às vezes a gente não dá conta mesmo, a gente tem que admitir, não, eu não dou conta e por enquanto eu preciso estar um pouco mais afastado. Mas deixar claro que, a gente tem que deixar claro para nós mesmos que a gente não está se afastando porque eles são piores, é porque a gente não dá conta do recado, né? O problema somos nós. Porque assim, Santa Teresinha falava, né? Ninguém pode fazer mal a nós, só nós mesmos. Ou seja, quando a gente tem uma vida espiritual madura e forte, a gente consegue lidar com isso melhor, entendeu? Porém, mesmo quem tem uma vida espiritual forte e madura, tem vezes que tem que se afastar também. Algumas vezes sim. Porque vai falar Santo Afonso, né? Que há pessoas no mundo que se portam pior do que os demônios. Porque os demônios a gente com água benta, às vezes expulsa ele com oração de exorcismo. As pessoas do mundo não. Se você jogar água benta, eles dão um tapa em você, né? Se fizer oração de exorcismo, ele debocha. Porque ele está tão impregnado com o mundo que ele não se deixa alcançar. Aí tem cada caso, tem que ver, né? Perguntar, isso aí é uma pergunta que é fácil e é difícil. Tem que ver aos poucos com o acompanhador. Você está entendendo? É bom ser acompanhado em relação a isso aí, aos poucos. Entendeu? Para ir tomando as devidas precauções. Tanto você se afastar, como estar perto, nenhuma atitude está errada. Depende da sua situação, entendeu? Se para você foi melhor estar afastado, então não cometeu nenhum pecado, não. Então, primeira coisa na oração, não precisa estar nessa ordem não, mas só estou jogando, né? A indisciplina nos atrapalha muito, né? Não, hoje não teve tempo de eu rezar. A gente tem, às vezes, essa questão, né? A gente falta tempo para rezar? Falta? Não. Falta amor. Falta decisão. É difícil os horários, às vezes não batem. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente às vezes do Shalom que faz faculdade, tem filhos, tem trabalho e reza as 2 horas. Vocês estão entendendo? Falta amor e sacrifício.
A pessoa ela não tem só filhos, ela tem filhos, tem faculdade e trabalho. E a vida comunitária toda. E ela dá conta. Isso quer dizer o quê? Uma decisão. Porque se sempre vai ter algo para... Não, hoje não deu. Nunca vai ter hoje não deu. Vai ter assim, hoje eu não consegui. É diferente, né? Hoje eu não consegui. Isso até soa estranho em nós. Não, mas eu queria. Mas de fato você queria? Porque assim, existem casos extremos, né? Por exemplo, vamos dizer aqui. O cacique hoje queria rezar, mas ele se acordou, uma pessoa batendo na porta dele, dizendo, olha, a fulana está doente, vamos deixar no hospital. E ele teve que passar o dia com ela no hospital. Aí eu lembro daquilo que São Vicente Ferrer falou uma vez. São Vicente de Paulo, melhor dizendo. Ele estava explicando para os amigos dele, né, da ordem, os filhos espirituais. Filhos, quando vocês estiverem numa oração e vier um pobre e precisando muito de vocês, vocês precisam deixar Jesus para cuidar de Jesus. Entenderam o que ele falou? Você precisa deixar Jesus para cuidar de Jesus. Então ele deixou de rezar? Não. A oração dele está ali com aquele irmão. Só que não pode ser direto assim. Tipo, no Shalom teve um tempo que eu estava rezando, aí vinha, ó Zé, estão te chamando ali, tá certo. Aí ia rezar. Aí voltava para a capela, ó Zé, estão chamando ali para rezar. Bati no meu ombro, né? Estão chamando ali para rezar. Ok. Quando eu vi, eu tinha rezado meia hora. Era para me rezar 2 horas. Tinha dia que eu tinha rezado 15 minutos. Porque era só chegando gente. E chegando. E eu indo rezar. E sem contar com os irmãos. E sem chamar os irmãos para rezar. Porque me chamava, então eu ia logo. Eu estava fazendo certo ou errado? Errado. Era uma causa boa. Eram os meus irmãos. Só que estava sendo uma armadilha para a minha vida espiritual. Uma coisa é quando é uma vez na vida. Outra coisa é quando é quase todo dia. Eu ia começar a ser aquele bombeiro que sai apagando fogo em todo canto e esquece de botar água. Aí vai chegar um dia que ele vai querer socorrer uma casa, aí chega lá só tem a mangueira. Aí morre todo mundo por culpa de quem? Da imprudência dele não colocar água. Vocês estão entendendo? Às vezes nós somos essas pessoas que quer apagar o fogo de todo canto na nossa missão, quer evangelizar todo mundo, mas a gente não se enche. Jesus passou 30 anos aonde? Na casa de Nazaré. Com Maria Santíssima, né? Entre o Egito, a casa de... Lá na vida interior escondida. Então, para a gente ser um bom apóstolo do Senhor, ser um bom missionário, eu preciso primeiro ter uma vida como interior. Senão a gente vai ser empregado de Jesus. E como repito, Deus não nos chama a ser servos, empregados, mas amigos. Estão entendendo a diferença? Até sempre a gente fala assim, eu sou canal de Deus, né? Fulano eu sou um instrumento de Deus, mas Deus nos chama a ser, diga comigo, reservatórios e ministros. E não apenas canais e instrumentos. Como é o canal? O canal, você não tem um reservatório em casa, não tem a caixa d'água, acabou a água da cagesse, passa o restinho que tem no cano e acabou, sim ou não? Mas se você tem aquelas caixas d'água enormes, encheu ela, acabou a água da cagesse, você dá para a semana todinha, dependendo da caixa. Porque você tem um reservatório. A gente vai também servindo, sendo canal de Deus, e haja Deus curar, e falar, e evangelizar. Aí daqui a pouco a gente saiu do Shalom. Saiu da igreja católica por quê? Só fazia servir. Aí ficou tão cansado que se esgotou. Não, mas para esse Shalom não, me trata só como escravo. Aí culpa os outros, né? Nem olha para a sua vida como estava. Você não foi reservatório, foi canal. O instrumento, como é o instrumento? Estou com o violão tocando. O instrumento tem vida própria? Não. Ele tem decisão? Não. Mas o ministro tem. Nós somos chamados a ser ministros do Senhor, não só instrumento. Porque o demônio também é um instrumento às vezes, nem que ele não queira, entendeu? Ele tenta a Andréia, aí a Andréia luta. Ele tenta a Andréia luta e vence. Aí sem querer, o demônio foi um instrumento de Deus para santificar a Andréia. Sem ele querer, porque ele tem a raiva que ela seja santa. Mas ele queria levar ela para o inferno. Mas ele veio com tanta fúria, mas Deus não.
foi dando força a ela, foi dando força, e ela venceu. O demônio foi o quê? Instrumento. Ele queria ser usado por Deus? Ele não foi ministro, ele foi instrumento. A gente não pode querer ser instrumento, a gente tem que querer também ser ministro do Senhor na vida dos outros, entenderam? Não é que vocês vão ver, olha, eu ouvi fulano falar ministro, agora ele está errado. Instrumento, né? Falou canal. Não, tudo bem, você pode deixar os irmãos falar, mas contanto que você tenha isso na sua cabeça, eu tenho que ser reservatório e ministro do Senhor. Entenderam a diferença? Sim ou não? E Santa Teresa sabia muito bem essa diferença. Então, primeira coisa, indisciplina. Eu tenho que reservar um horário para o Senhor e fixar. Não, eu só posso rezar, por exemplo, eu geralmente rezo 4 horas da tarde, né? Geralmente esses horários. Já tem pessoas que rezam só de madrugada, porque é o horário que tem, né? Vai não ficar bravo e tal. Outros rezam de manhã cedo, né? Outros rezam, infelizmente, à noite, mas rezam. E são felizes, só conseguem rezar esse horário. Mas eles reservam um horário para o Senhor. Estão entendendo? Não, esse horário é do Senhor, não é mais meu. Porque as outras coisas que são secundárias, que não são eternas, não tem tudo horário? Tem ou não tem? O trabalho, a comida, o banho, o horário de ir para o ministério, tudo tem horário. Por que para Deus não tem que ter horário? Seria uma desvalorização, sim ou não? Um desrespeito. Conosco mesmo e com Deus. Deus vai estar sempre esperando, qualquer hora que você for, né? Só que a gente precisa também se disciplinar, porque uma vida disciplinada, a gente vai conseguindo ser fiel. Mas se for disciplinado, não, vou deixar para rezar mais tarde. Aí chega mais tarde, não, estou cansado. Amanhã eu rezo. E aí vai protelando. Chega um ponto que você nem quer rezar mais, se acostumou. Nem incomoda não rezar mais, entenderam? Então, um ponto, indisciplina. Outro ponto, preguiça. Alguém tem preguiça aqui? A preguiça pode ser chamada assídia. Como é essa assídia? Você tem coragem para fazer tudo. Varrer a casa, lavar roupa, fazer a comida, passear por casa das amigas, conversar, sei lá, fazer um curso, faculdade. Mas quando chega diante do Santíssimo, aí bate um sono. Parece que Deus foi uma martelada na sua cabeça, né? Em nome do Pai, do Filho. Já começa o sono. Aí eu tenho que procurar ter postura na minha oração. Meu corpo tem que rezar. Se eu sou uma pessoa que dorme no estante, assim que senta na capela, chega lá na capela ou em casa, eu não vou rezar sentado, tenho que rezar de joelho, eu fico em pé. Eu tenho que favorecer com que meu corpo reze, entenderam? Porque tem pessoas que se conformam. Não, aí o Senhor me entende. Santa Teresinha dormindo na oração aí. Oi, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí já vai se dormir nos braços do Senhor. Não, é do outro, viu? Não é do Senhor, não, é do outro. É o outro. Uma vez o Raul Pereira, se não me engano, ele estava rezando enquanto o cara dormiu. Aí ele sonhou no colo do demônio. Foi muito engraçado, meu Deus. Porque Santa Teresinha uma vez perguntou, Senhor, mas sempre, vez ou outra eu durmo na oração, mas porque ela era muito cansada, né? Doentinha, Santa Teresinha. Ela falou, minha filha, eu te amo acordada ou dormindo. Só que tem gente que usa essa frase para dormir na oração, não é assim. Ela não queria dormir. Ela não queria. Por isso que hoje eu tenho preguiça de fazer algo desse, e este material já para a pessoa dormir, eu estou fazendo assim. Eu faço minha oração, né? Aí, peraí, aí pode ser tarde da noite. Vou rezando. Vou até lá em cima, até no pé do hospital, volto e fico andando na minha bolsa. Eu quero ver se o som tá de maneira boa. A nossa civilização tem que ser de luta, né? Então, o primeiro ponto qual é? Indisciplina. Segundo, preguiça espiritual, né? Assídia. A gente também tem que ter cuidado com as nossas distrações. Uma vez o Senhor apareceu para uma santa muito mística e falou assim, o momento que eu queria te dar a maior graça é no momento das suas distrações. Às vezes você se distrai e perde a maior graça. Santo Agostinho falava assim, eu tenho medo do Deus que passa. Como assim? Na hora que Deus quer dar maior graça, a gente faz o que? Se distrai. Uma coisa é uma distração involuntária, né? Tipo, a gente está assim, a nossa mente vagueia, sem a gente querer, né? É normal. Santa Teresa chama de que a nossa imaginação é a louca da casa, né? Ela vai para todo canto, né? Então, só que outra coisa é você se distrair porque quer. Tipo, chega alguém na capela, vai falar com o pessoal da capela, né? Aí começa a conversar,
aí olha o WhatsApp, aí pega um livro interessante, aí faz mil e uma coisa. Você não se concentra no seu mundo interior. Vocês estão entendendo? Aí você começa a se distrair e pensar, puxa vida, quanto será que vem a conta desse mês da Coel? Se veio 77 mês passado, esse mês será que vem 85? Aí começa a se preocupar, se angustiar, às vezes coisa besta, e começa a vagar, tarará. O demônio gosta disso, né, de nos distrair. Nem toda distração vem do demônio, às vezes é nossa mesmo. E algumas distrações nós temos que transformar em matéria de oração. Vocês estão entendendo? Tipo, meu Deus, veio isso na minha cabeça agora, sem eu querer, e está vindo direto. Às vezes Deus está querendo que você reze com aquilo, para que aquilo seja curado. Vocês estão entendendo? Aquilo que vem. Outras vezes é o seguinte também. Nós estamos entrando dentro de nós. A questão das moradas de Santa Teresa, que é difícil explicar, não dá para explicar agora não. Até a primeira, segunda, terceira, até a sétima morada, né? Então você vai entrando cada vez mais lá no seu íntimo, onde Deus está, lá no mais profundo. Aí quando você vai entrando, lá pelo caminho, no começozinho, tem o quê? Barulho, tem zoada, tem pecado, tem traumas. Aí você vai se espantando com você mesmo, entendeu? Você está mergulhando para chegar em Deus. Só que no meio desse caminho, tem um bocado de coisa que não presta, até você chegar lá no ponto de falar com o Senhor. Aí no caminho tem, você vai entrando, mergulhando, aí chega um ponto que só tem valha. Aí você se bate só com a sua miséria ali, entendeu? Valha, eu sou isso, só tem isso. Não, lá no íntimo mais tem coisa boa. Você está vendo só o superficial, vocês estão entendendo? Você começa a rezar e, puxa vida, eu sou preguiçoso, puxa vida, eu sou rancoroso, puxa vida, eu sou tão invejoso. Você vai se deparando com as suas fraquezas, na oração mesmo. Aí é nessa hora que a gente tem que continuar avançando, porque à medida que a gente vai avançando, Deus vai mostrando, não, é aquilo que Santa Teresinha fala, eu sou o que Deus pensa. O que Deus pensa de mim não é o que eu estou vendo ali não, as podridão não. Ali é como eu estou, não é o que eu sou, é como eu estou. É uma graça de Deus, né? Porque você, mesmo que você queira ir, às vezes você não consegue, se não for com a graça de Deus. É sempre a graça de Deus, sim, sem dúvida. Só que você precisa fazer também um esforço, né? Um esforço de fechar os olhos. Santa Teresa falava assim, ó, ou nós fechamos os olhos e falamos com Deus, ou nós abrimos os olhos e falamos com o mundo. A gente faz muito isso quando está na celebração e na missa. A gente vive falando com o mundo, é ou não é? Olhando para tudo e para todos, né? Olha para o celular, olha para o relógio, aí cochicha lá na missa. A gente é conhecido pelas nossas conversinhas na missa, né? Misericórdia, né? E a gente acha ruim ainda, né? Quem disse que a gente conversa na hora do Shalom? Conversa não. E tipo assim, sobre a questão, voltando aí um pouquinho, da distração, tipo, rezar, mas os pensamentos começam. O que a gente faz? Porque essa é se a gente querer. Pronto. Oração vocal. A gente faz muito, talvez, na nossa oração lá na capela, oração mental, é ou não é? Oração mental e oração vocal é para ser, de certa forma, junto, mas a oração vocal, ela é muito importante, em especial para nós que estamos começando. Vocal é assim, eu falo espontaneamente com o Senhor, mas eu tenho que falar, nem que seja baixo. A gente tem a mania de rezar só no pensamento. Mas dá nem que seja baixo, a gente tem que fazer esse exercício, entendeu? Tem que fazer. Mas às vezes mentalmente distrai você. Exatamente. Aí faz o foco, fica coisa mesmo. Exatamente. E para quem está começando, mentalmente, às vezes é uma forma preguiçosa de rezar. Porque você passa assim 1 hora na capela, se for somar, você resolve em 5 minutos às vezes. O resto era pensando no trabalho, na família, na dívida, no namorado que não tem ou que tem. Ninguém sabe qual é que é mais dor de cabeça, é arrumar ou ter, né? Aí fica pensando. Assim, eu gosto de uma coisa com pessoal minha, já falei da minha companheira que era na Paula. Isso faz tempo, mas toda vida que eu tô rezando, eu tive como eu ser muito concentrada nos lugares, tipo, olha, dentro de mim, eu começo a fazer umas coisas meio estranhas. Que às vezes eu fico ideia com medo, às vezes Como é? acontece. Tipo, eu tô rezando na minha assim, tipo, rezando, tipo, às vezes com enchendo, tá lá rezando e tal, e começo a concentrar totalmente, tipo, deixa Deus agir na minha vida, entendeu?
Aí começa a ver umas coisas muito estranhas, se você tirar a cabelo, uma coisa muito esquisita, entendeu? Eu até partilhei com a minha acompanhadora, que era na Paula, mas ela não conseguia explicar o que era, entendeu? E sempre acontece comigo, sempre. Se é na minha cabeça, se realmente é a coisa de Deus, eu não sei o que é. São coisas ruins? Não, são tipo, é como se Deus controlasse meu corpo. Esse tipo, umas coisas assim, às vezes eu me deito no chão, não sei o que é. Ah, sim. Santa Teresa, ela fala que às vezes ela tem... Isso é complicado, tem que ser trabalhado. Cada acompanhador vai vendo. Por isso que a gente quer acompanhador, tem que ler muita vida dos santos, porque a gente não vai saber como ajudar. Porque já que a gente não vive, tem que ler o que os santos viveram, né? Porque a gente é muito fraquinho na oração, então a gente tem que ler esses mestres. Então, às vezes, acontece o seguinte, né? Santa Teresa brincava, quando você tiver essas irmãs, que por tudo, não estou dizendo que é você não, viu? Essas irmãs que por tudo estão tendo êxtase, fica aquela moleza no corpo, porque a vida de oração, algumas vezes, nos leva a ter reações melancólicas, reações sensíveis no nosso corpo mesmo. Não é que a gente é fresco, não, mas tem pessoas que são mais sensíveis. Então sente uma dormência, o corpo. Só que às vezes isso é tão bom que pode ficar se repetindo muito na nossa oração e pode ser uma coisa do nosso estilo mesmo, que Deus permite, mas algumas vezes o demônio faz isso conosco, entendeu? Ele, para que a gente não reze e não vá crescendo na oração, sempre vá adormecendo, vá ficando aquela coisa sem conseguir falar com Deus de verdade. E às vezes pode ser Deus. Aí acontecem as reações e depois você vai progredindo, entendeu? Aí tem que discernir se foi o demônio, se não foi. É preciso muita oração para a gente ir discernindo, porque tem coisa que é muito parecida. Só externamente não dá para saber, entendeu? Você não posso dizer o que é e que não é, mas... Eu quero rezar, mas era um sono tão pesado também que eu ficava assim, vai trabalhar aí e rezar e não conseguia. Era um sono tão pesado que eu ficava assim, besta mesmo. Eu quero rezar, não quero dormir não. Aí o que acontece, a gente tem que conhecer muito a nossa humanidade. Por exemplo, eu vou para a oração, aí eu acabei de comer. É normal que quando a gente come, o organismo vai trabalhando e a gente quer descansar. E certos tipos de comida também dão ainda mais sono, né? Então é normal que, por exemplo, eu só vou rezar depois que eu como. É normal que eu durma, entendeu? Eu só vou rezar quando eu estou muito cansado. É normal que eu durma. Mas se eu só tenho esses horários, depois do almoço e depois que eu estou muito cansado, então fazer o quê, né? Tem que conviver com essas coisas, né? Só que na vida espiritual acontece muito o seguinte também. Aí voltando para a oração vocal, para não perder, né? Na oração vocal, tudo isso faz parte da nossa amizade com Deus, certo? Tudo isso. Eu devo começar a minha oração como? Não é só assim, eu chego lá e faço. Viu que eu nem fiz, eu tenho que falar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fale. Eu rezando desse jeito que vai atrapalhar alguém na capela? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Atrapalha? Nessa altura? Senhor, eu queria te agradecer por estar aqui na tua presença. Eu tenho uma voz grave e ainda está baixo. Imagina você que tem a voz bem fraquinha, né? Assim, mansinha, calma. Deus só vai ouvir você sussurrando no ouvido dele. Mas você está ouvindo a sua voz, você está ouvindo a sua oração. Isso favorece. Vocês estão entendendo? O pior é que a gente quer rezar logo como quem já está bem avançado na oração. Aí chega lá, quem vê a pessoa passou 3 horas lá, isso daí é um místico, é um santo, não rezou nada às vezes, 3 horas. Dormiu, cochilou, pensou besteira e não rezou. Vocês estão entendendo? Por que eu não me abro os dons? Eu rezo direto. Reza não, meu filho, está só na capela. Reze. Reze que você vai ser uma pessoa diferente. Mas você fica só na capela? Quer dizer que aí talvez não ser oração, Não, mas eu entendo. Quando assim, isso para quem se distrai muito, entendeu? Se a pessoa é muito distraída, então ela tem que usar um pouco mais a oração vocal. Eu sei que vocês aqui, grande parte, por exemplo, a Marilene, ela tem meu tanto de caminhada lá. Então, para ela é normal ela rezar assim em silêncio, né? Porque assim, é como eu estou dizendo, assim na capela, né? Eu mesmo, né? Na vocal não. Estou mais no silêncio, assim. Até voltando assim, né? Mas eu confesso que eu mesmo, eu comecei, vez ou outra, a rezar mais vocalmente.
Porque eu percebi que minha oração estava sendo tão infrutífera, entendeu? E eu estava percebendo que as distrações estavam tomando de conta da minha oração. Muita distração. Às vezes a gente não consegue nem fazer uma Lexio Divina, né? Direito, né? Há uma coisa que ajuda muito na oração também é o escrever. Já eu não consigo. Eu também tenho essa dificuldade enorme de escrever, né? Mas assim, Deus falou uma coisa, é bom que você anote. Porque você vai lembrando, puxa vida, Deus... Não precisa anotar muita coisa não, porque tem gente que... que eu já pensei assim, ó. Não, quando eu penso gente, não é alguém não. Eu tenho falando gente, é o que eu vou falar, entendeu? Tipo assim, ó. Você vai olhar e a pessoa... Puxa vida, Deus está ditando um livro para ela agora, é porque a pessoa não para de escrever, não é do começo da oração até o fim, escrevendo sem parar. Ela não vai rezar, não. 2 minutos, né? Começou agora. Então ela vai e começa a se empolgar e escreve como se fosse o diário pessoal dela, né? Aquele diário de Santa Faustina, né? Jesus aparece para ela e fala tudo. Ou então a psicografia dos espíritos, que baixa o negócio e fica... Não, não é isso. Assim, Deus colocou algo no seu coração, você vai lá e escreve um pouco, às vezes meia página, 2 linhas, 1 página, tudo bem. Ou então vocês querem escrever para Deus alguma coisa, né? Você tem dificuldade de falar, dificuldade de pensar, então você escreve: Senhor, obrigado por Ele estar me curando. É uma forma também de tentar, de alguma forma, falar com Deus, tudo bem, usar esses métodos. Porém, a gente ficar escrevendo direto na oração, ou então não escrever nunca. O meu problema é escrever, eu já escrevi muito, mas hoje em dia eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever. Eu fico mais parado, né, em silêncio e tal. Mas eu percebo que eu preciso retornar um bocado de coisa de quem iniciou. Ou seja, eu estou com 20 anos de caminhada, mas eu percebo que eu preciso começar a dar passos de quem está começando agora, para mim começar a rezar bem de novo, entendeu? Porque às vezes a gente vai relaxando na vida espiritual, aí começa achando que está evoluindo, aí vai para a estaca 0, ou abaixo de 0, né? Então use essas armas. Primeiro, qual é a arma que a gente deve ter cuidado com a IN? Segundo, a preguiça espiritual. E terceiro, as nossas posturas na oração. Rezar, tipo assim, antigamente a gente tinha muito costume assim, de rezar deitado. Quando não tinha aquelas cadeiras ali no Shalom. Isso há uns 6 anos atrás, 7. Não, a gente chegava e fazia assim, né? Aí deitava no chão, dá só 5 minutos, 10 aí. Quando você chegava lá, tava os irmãos lá assim com a mão aqui no rosto e deitado lá diante do Santíssimo. Às vezes chegava e tinha 3 patos. Sendo ordenado. Só que tem irmãos que conseguem rezar assim, se entregar. A gente vê que era irmão rezando mesmo, a gente via que era entrega. Só que às vezes tinha irmãos e tem que a gente vê que ele está cansado, aí ele fala o quê? Chega ronca e baba. Se ele levantar, chega a estar melado ali de baba. Aí você fala assim: olha, o irmão estava em êxtase, né? Não, o irmão ali está com sono e se entregou ao sono. Então a gente tem que se conhecer muito, entendeu? Como é que eu estou hoje? Então, qual é a minha postura de oração? Isso vai ajudando a nossa amizade com Deus a crescer. Entenderam? O silêncio também na oração. Há pouco tempo eu falei assim, que a gente tem que rezar vocalmente. Mas quando eu falo rezar vocal, não é ser tagarela não. Vou falar sem parar não. Porque às vezes a gente não tem silêncio na nossa vida de oração, não é? Silêncio assim, ora em línguas. Aí, 2 coisas que tem que estar balançado. Eu tenho que usar os dons na oração, se possível, né? Se for em casa e tiver como, se for na capela, ora em língua, nem que seja baixinho. Não é baixinho aqui? Estou rezando em línguas, baixinho. A gente tem os dons e só usa quando é grupo de oração. Parece que assim, é igual as pessoas que têm a Bíblia e só usam de cair para o grupo. Não tem o dom de língua, então reza todo dia, meu filho. A pessoa está fazendo as coisas, rezando o texto, e sabe como é, né? A gente não se consegue entender. O ideal é assim, ó, que você reze o texto no momento reservado. O a mais, você faz como for dando. Vocês estão entendendo? Não, eu dei, aqui é o meu texto, esse aqui eu rezei. Agora, se for rezar 2, 3, 4 textos, mais 5, aí eu posso ir rezando como eu for administrando meu tempo. Vocês estão entendendo? Mas às vezes a gente trata a Nossa Senhora como se fosse uma pessoa qualquer. Não, o texto eu rezo como dá. Aí como é que o texto vai ter feito na nossa vida espiritual também? A gente reza como qualquer coisa. Entenda? Eu rezei meu primeiro texto, rezei bem. Então o segundo, não é que eu não vou rezar bem, mas eu vou tentando rezar mais, é o a mais que eu estou dando. É o a mais. E se você reza o rosário mesmo e quer rezar bem o rosário, aí reza o rosário. Se quiser dar o a mais, entendo. O a mais já é outra história.
Mas o seu terço, que é o que nós somos chamados como shalom, né? Reze bem, reze parado. Mas a gente pode, tipo assim, rezar o texto na fazer uma oração diária, né? Aí quiser começar com o texto, tem algum problema? Pode, mas não conta como oração pessoal. Tipo, você é chamado a rezar meia hora de oração pessoal. Se você tomou oração pessoal com meia hora de texto, não for oração pessoal. É separado, entendeu? Pode rezar junto, emenda, né? Mas como, tipo assim, às vezes a gente não tem o tempo de rezar o texto, aí aproveita o momento já que está começando a aula. Não, se tiver de escolher entre rezar, fazer oração pessoal, aliás, o estudo bíblico, eu vou botar estudo bíblico, e o texto, faça o estudo bíblico. Não é deixar Nossa Senhora de lado. Mas, tipo, se eu quiser fazer os dois, entendeu? Fazer os dois. Sim. Pode. Pode. Você não pode deixar o estudo bíblico para rezar o texto. Assim, Vocês entenderam, mais ou menos? Uma coisa que eu, assim, fico confusa, assim, enquanto de a gente ir andando, né, vai resolvendo as coisas, e ao mesmo tempo nós rezar o texto. Poder pode, por exemplo. Eu acompanho as pessoas, eu rezo o texto acompanhando. Mas tu consegue? Consigo. Eu converso com alguém, às vezes, e vou rezando o texto. Já a pessoa, às vezes assim, aí tu... Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco. Padre Quinto, ele confessa rezando o texto, já vi isso uma vez. Vocês entendem? É uma graça de Deus. Não é que a gente é santo, não, mas é uma graça. A gente está tão acostumado que já automaticamente, então a pessoa vai falando e a pessoa, Então, Ave Maria, cheia de A gente graça. conversando com a pessoa, vai falar da outra pessoa. Santa Maria, Mãe de Deus. Aí ele fala, Não, mas claro, nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus, entendeu? Então, é uma graça de Deus. Você tem tanto costume de rezar que é uma graça você fazer essa coisa simultânea. Vocês estão entendendo? E favorece. lá meu Favorece. Entenderam? Filha aqui mais 4 horas. Gente, então é isso, viu? Deus abençoe vocês. Rezem por mim. Não é porque já acabou o tempo. Só uma frase de São Bernardo de Claraval, ele fala o seguinte, São Bernardo, né? Ele converteu muito mais pessoas rezando uma Ave Maria, com as Ave Marias que ele rezou, do que nos sermões dele. E o sermão dele convertiu os piores hereges, mais louco, mais doido. E ele falava que uma Ave Maria dele convertia muito mais gente. São Tomás de Aquino falava assim, que ele trocava o poder de uma Ave Maria por tudo que ele escreveu. Ou seja, tudo que ele escreveu, São Bernardo de Claraval. E São Tomás de Aquino foi um dos maiores escritores da história da igreja. Ele falava o seguinte, eu troco uma Ave Maria, o poder dela, por tudo aquilo que eu escrevi. Ou seja, uma Ave Maria vale mais. Ou seja, poder de uma Ave Maria. se a gente, uma Ave Maria ela é uma bomba atômica contra todo o inferno. Uma Ave Maria fez com que o Verbo se fez carne, né? Foi o anúncio do anjo, e destronou o inferno. Né? Não, essa Ave Maria tem que ser rezada, agora termino mesmo. Essa Ave Maria tem que ser rezada com intensidade. As coisas têm que ser feitas comigo, intensidade. Isso aí você tem que exercitar. Intensidade não é botar força, não. É algo que só outra pregação daria para explicar, viu? Não tem como explicar, certo? Ave Maria. Cheia de graça. Cheia de graça. Eu respondo daqui a pouquinho, viu? O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Teresa de Ávila, São Francisco, Rainha da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.